Obrigada, doutor. Muito obrigada a todas as pessoas aqui presentes. Quero agradecer especialmente, né, aos organizadores pelo convite. Quero agradecer em especial não ao pai da PrEP, mas ao vô da PrEP, porque ontem ele me chamou de velha, sabe, professor? Eu falei que eu ia me vingar, estou me vingando. Você é o vô da PrEP, viu? Então, vamos lá. Eu quero agradecer também um ponto muito específico, porque eu não sei se vocês notaram, eu sou a única farmacêutica nessa programação, ou talvez não médica. Então, parabenizar o evento por realmente a indústria, enfim, todas as pessoas por pensarem cada vez mais de maneira multiprofissional e transdisciplinar. O professor Esper falou na última fala, na fala anterior, não nessa, da importância da fusão de farmacêuticos e de médicos para resolver a questão de saúde pública, que é a polifarmácia. E até vou trazer um pouco dessa questão também nessa abordagem sobre PrEP. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante pontuar isso, porque a gente se beneficia muito quando vários profissionais abordam o mesmo tema para que a gente tenha uma discussão mais rica. Não tem como começar uma fala sobre HIV sem falar sobre números. Eu sou epidemiologista, não consigo ver de outra maneira. A doutora Beatriz já colocou, mas é importante, né, retomar, e esse gráfico ele traz exatamente essa desproporção, é um gráfico do Ministério da Saúde, o quanto mulheres trans e travestis são mais afetadas aqui no Brasil. E eu ouso dizer, sem medo de incorrer em um erro epidemiológico, que se você olhar proporcionalmente, e aí respeitadas as limitações demográficas, a gente tem sim uma epidemia feminina no Brasil. Porque eu tenho que olhar as questões de gênero que envolvem essa dinâmica. Mulheres trans e travestis são mulheres. Sofrem com questões de gênero específicas e, por isso, são mais acometidas pelo HIV, por questões como transfobia, transfeminicídio, tantas coisas que eu poderia falar aqui. E a gente tem proporções que chegam até quase 38% em algumas capitais brasileiras aqui. A gente não pode extrapolar isso para o Brasil, são redes muito específicas, mas é a fotografia necessária para que qualquer gestor em saúde pública tome essas decisões baseadas nesse quadro epidemiológico. Quando a gente olha para a sífilis ativa, a gente também precisa olhar com muita atenção para esses dados entre mulheres trans e travestis. Eu até destaquei alguns dados aqui. Proporções que chegam a mais de 30% de sífilis ativa. Esses dados eles são da primeira grande pesquisa nacional, não dá para dizer exatamente nacional, mas é um jargão que a gente utiliza. Ela foi conduzida em 12 sítios do Brasil, que foi a pesquisa Divas, né, e foi uma pesquisa que coletou vários dados em saúde de mulheres trans e travestis, e a gente tem aí essa proporção de sífilis bastante díspara em relação à população cisgênero de mulheres trans e travestis aqui no Brasil. Outro ponto muito importante de dizer que, para além dessa vigilância ativa por meio de pesquisas, é muito importante que a gente qualifique os nossos sistemas de vigilância no Brasil para que a gente tenha uma vigilância passiva de qualidade. Hoje, a maioria dos sistemas de vigilância do Brasil, a maioria não, todos eles, com exceção de uma modalidade muito específica, que é o Sinam Violência, nós não temos dados sobre orientação sexual e identidade de gênero. O Sinam, no geral, né, não tem. E justamente um sistema que não foi feito para ser de vigilância, mas sim de controle logístico, ele acaba por ser um bom sistema de vigilância para começar, pelo menos, dar esse pontapé para que a gente tenha esses dados, né, de vigilância passiva por meio dos sistemas, coletando dados em relação a PEP, PrEP. A professora Beatriz fez parte quando a gente pensou essa ficha de inscrição, agora me fugiu a palavra, mas a ficha que vai colocar... Oi? Cadastro, olha, me fugiu. Eu tô velha mesmo, Mauro. Então, vamos lá. A ficha de cadastro para as pessoas poderem colocar se são trans ou não. E diferenciando, inclusive, da orientação sexual, porque foi um erro histórico que sempre foi cometido na área da saúde. Então, a partir daí, e essa ficha de cadastro, ela passa a ser não só da PrEP, mas de todo o ciclone, né, do sistema de controle logístico dos medicamentos antirretrovirais. Então, eu consigo saber quantas pessoas, a partir deste momento, deste corte, quantas pessoas trans eu tenho, por exemplo, em PEP e PrEP, e qual a orientação sexual delas também, diferenciando questões de gênero e sexualidade. Não tem como falar de PrEP sem entender que ela só é mais uma das importantíssimas ferramentas que compõem eu digo até a ética da prevenção combinada. É como eu gosto de falar da redução de danos também. Eu vejo muito mais a redução de danos como uma ética de conduta a se trabalhar. A prevenção combinada da mesma forma. Por quê? O que diz, né, no nosso documento de prevenção combinada brasileiro? O uso combinado de intervenções biomédicas, comportamentais e estruturais aplicadas ao nível individual, de suas relações e dos grupos sociais a que pertencem,
mediante ações que levem em consideração suas necessidades, especificidades e as formas de transmissão do vírus. Ou seja, eu não tenho uma matemática clara, uma receita de bolo. Eu tenho uma prevenção para um tipo de pessoa. E nem esse mesmo tipo de prevenção vai se encaixar em todos os momentos dos ciclos de vida dessa pessoa. Isso é muito importante. Nós temos uma combinação de estratégias que vão, sim, desde os insumos biomédicos, mas principalmente falando de marcos legais e do ambiente em que essas pessoas vivem aqui no Brasil. Por isso que a gente tem essa representação gráfica da prevenção combinada, que é oficial, mas eu particularmente gosto muito de uma que a Fiocruz apresentou há um tempo, que são vários quadrados, né, dando uma ideia um pouco mais tridimensional do que essa mais chapada da mandala de prevenção combinada, mas a ideia é que, principalmente, o centro tem que ser as pessoas. Por isso eu falo tanto de transdisciplinariedade. Todas essas ações, as fatias, né, desse cardápio de prevenção combinada, principalmente tem que ser centrada nas pessoas. O indivíduo é que vai escolher qual é a melhor opção de prevenção para ele naquele momento de vida, sempre orientado por um profissional de saúde. Isso é cogestão do cuidado e é isso que é prevenção combinada. Muito mais do que esse texto que foi, né, que eu acabei de ler do protocolo, a prevenção combinada ela pressupõe cogestão de cuidado e principalmente autonomia do sujeito como uma pessoa que produz a sua própria saúde. Esse vocês conseguem achar muito facilmente na internet, é um painel que nós temos oficial do Ministério da Saúde, que mostra os dados de PrEP e PEP aqui no Brasil. Por que eu trouxe esse perfil? Se a professora Beatriz até já apresentou isso. A gente precisa entender que esse é o perfil clássico que se mostrou nas pesquisas de PrEP. Esse é o perfil que você vai encontrar em qualquer local do mundo que tenha PrEP. Seja esse país, o Brasil, que tem um sistema robusto público de saúde, seja, por exemplo, os Estados Unidos, que trabalham com seguros de saúde. Esse é o perfil clássico de quem utiliza a PrEP. Quem está utilizando mais a PrEP no Brasil são homens, cisgênero, brancos, mais escolarizados, e quando eu digo mais escolarizados, são pós-graduados, não apenas graduados. E de uma faixa etária, eu não estou enxergando, mas eu imagino que seja de 25 a 34 anos. E a gente sabe que as novas, mais ainda, 30 a 39, mais ainda. Então, a gente vê que realmente... E onde ocorrem as novas infecções? A maioria das novas infecções, de 15 a 29 anos. Então, a gente ainda não está chegando, principalmente na faixa etária. Pois bem, nós tivemos agora uma alteração do protocolo clínico, né, e diretrizes terapêuticas da PrEP. Ontem eu ainda falava com o Mauro, com o pessoal no jantar, a gente comentava, né, o quanto isso vai abranger. É muito importante, é muito, muito importante. O estudo da professora Inês Dourado e tantos outros mostraram, né, o PrEP 15-19, a importância de eu inserir a PrEP nesse corte de idade, mas a gente ficou se perguntando, será que essas pessoas de 15 anos vão ser também desse mesmo perfil? Alunos de escolas particulares, brancos? A gente espera que não. A gente espera que realmente essa seja mais uma ferramenta que amplie não só em idade, mas em diversidade as pessoas que vão acessar essa tão importante profilaxia. É problemático, eu estou criticando o fato de que esses homens gays ricos utilizem a PrEP? De jeito nenhum, que bom que eles estão utilizando, que sejam cada vez mais. O problema é que as mulheres trans e travestis, que eu mostrei lá atrás para vocês, que são as que mais são afetadas pela epidemia de HIV, não estão acessando essa que é uma importantíssima e causa impacto na epidemia, de fato, como a professora Beatriz mostrou, na epidemia, essas pessoas não estão acessando a PrEP. O assunto é PrEP, mas eu também quis trazer o perfil da PEP para vocês, porque o perfil também é o mesmo, é uma profilaxia pontual, uma profilaxia de emergência por 28 dias, e o perfil de quem acessa essa profilaxia é o mesmo de quem acessa a PrEP. Pessoas mais escolarizadas, ou seja, com mais acesso à informação. E aí eu vou linkar com esse estudo que ele é de 2016, do pessoal da Fiocruz, que em 2016, e aí qual é o título da minha fala? Justamente qual é a visão da população, a perspectiva da comunidade. É muito importante que a gente traga os discursos próprios, mas isso é um ramo da ciência. Eu tenho estudos específicos que mostram, uma tradução mais literal, né, conscientização e essa disponibilidade, mas eu acho que é muito mais a aceitação da população, a PrEP. Em 2016, a gente ainda não tinha, o professor Esper também é coautor desse trabalho, em 2016, a gente ainda não tinha a PrEP instalada no Brasil. E, em resumo, né, desse abstract, o que foi visto, né, com as pessoas pesquisadas ainda, né, como falei, em protocolo de pesquisa, que quem mais tinha acesso à informação é quem era mais disponível para usar PrEP. Isso em 2016.
Na sequência, esse estudo, que agora é de fevereiro de 2022, também do grupo da Fiocruz, ratifica o que foi dito em 2016. Aqui a gente já tem, né, desde 2017, a PrEP implantada no país, e o perfil continua o mesmo. A gente não tem conseguido atingir as pessoas que mais necessitam, e aqui esse paper fala especificamente do quanto a gente não consegue atingir essas mulheres trans e travestis. Eu falei para vocês que a gente não pode, na minha visão, e imagino que na visão de todos vocês, tratar a PrEP como algo muito isolado. O que se fala em específico é justamente como que eu posso tornar a PrEP mais atrativa para mulheres trans e travestis. O segredo é claro e já foi mostrado em N papers no Brasil e no mundo, e aqui eu destaco esse paper da Jay Sevelius, que é uma colega nossa em comum, brilhante, né, nessa área de prevenção do HIV, com foco em PrEP. Ela, Madeleine Deutsch, tantas pessoas já vêm publicando há anos, que há necessidade de eu atrelar a oferta de PrEP, e também da TARV, né, mas principalmente aqui da PrEP, aos cuidados do que nos Estados Unidos eles chamam de procedimentos de afirmação de gênero. Aqui no Brasil, eu prefiro muito mais chamar de, né, cuidado das pessoas trans, ao uso de hormônios, às cirurgias, ao cuidado complementar. Se você fizer uma paciente trans escolher entre sua terapia antirretroviral e o seu hormônio, vocês já sabem a escolha que essa pessoa vai fazer. Ela vai usar o hormônio. Cada vez mais a gente tem visto que as interações medicamentosas que existem, elas não são tão perigosas, né? Eu não sei em que pé que estão os estudos que estavam sendo conduzidos na Fiocruz, e aí eu vou falar como farmacêutica. Interações, elas existem, mas a gente tem que ver o quanto elas realmente nos preocupam. Porque a interação, ela sempre vai existir. Como o professor Esper falou, inclusive, entre os antirretrovirais utilizados no mesmo esquema. A gente precisa aprender a manejar isso. Eu tenho, por exemplo, medicamentos como o acetato de ciproterona, que é liberado aqui no Brasil, ele pode ser bastante hepatotóxico, mas é o medicamento mais utilizado por mulheres trans e travestis. E se essa travesti fumar? Então, eu tenho uma indução enzimática aí. Eu não posso fazer uma escolha, eu tenho que aprender a fazer um manejo de redução de danos em cima disso. É mais ou menos o que todas essas estratégias falam. Enquanto o governo brasileiro, o Estado brasileiro não entender que a oferta de PrEP precisa estar junto, principalmente do cuidado como um todo, mas principalmente dos hormônios, a gente não vai ter uma eficiência real no uso de PrEP por essas mulheres trans e travestis. Mas também não é só isso. Tem muitos outros fatores sociais que precisam ser enfrentados. Porque a própria Fiocruz, muitos lugares, né, Brasília, a gente fez isso também no Hospital Dia, quem conhece ou é de Brasília, no mesmo locus, você consegue ter todo o cuidado do ambulatório trans e a dispensa de PrEP. Mas eu tenho estigma e discriminação, eu tenho a falta do dinheiro do ônibus para ir pegar ambos os medicamentos, tudo isso precisa ser colocado nessa conta. Cabotegravir. Peguei só um dos exemplos do que está por vir aqui no Brasil, que já é algo muito mais concreto. Eu já faço essa provocação positiva há muitos anos, né? A gente não tem uma resposta concreta para isso. Cabotegravir, em questão de farmacocinética, farmacodinâmica, ele é excelente. Qual é o meio de aplicação dele? Qual é a forma farmacêutica utilizada? Injetável. Nós temos uma altíssima proporção de mulheres trans e travestis no Brasil que utilizam silicone industrial. Onde eu aplico esta droga? E aí eu aprendi uma coisa com Keila Simpson, que é a presidenta da Associação Nacional de Travestis Transsexuais, baiana. Ela falou: Alicia, mas existem muitas daquelas que também não utilizam silicone industrial e vão se beneficiar dessa droga. Então, é exatamente o que a doutora Beatriz falou. A gente precisa somar e não substituir. Eu consigo, talvez, melhorar a questão de adesão da PrEP. Porque se vocês olharem para aquele mesmo painel da PrEP em relação à desistência da PrEP, os homens trans, eles são os campeões, mas nós temos muitas travestis e mulheres trans que também desistem da PrEP no meio do caminho por N fatores que a gente poderia discutir aqui. Numa fala do professor Esper, eu acho que foi em São Paulo, se eu não me engano, no Hepato-AIDS, eu ainda falei, mas isso há muitos anos, acho que foi em 2015, 2016, a gente já conversou naquela época sobre os implantes subdermais, por exemplo, onde o silicone muito provavelmente não vai estar ou vai estar em pouquíssima quantidade. A gente tem microchips. Então, sim, o SUS ele tem que pensar em todas essas tecnologias de ponta para oferecer. Porque eu sou sanitarista, como eu falei para vocês. E qual é a regra da saúde coletiva? Eu trabalho com os coletivos, não com as especificidades. Mas, no caso do HIV, a exceção é a regra.
Ah, mas eu vou pensar tudo para mulheres trans, travestis, que têm particularidades tão importantes. Elas são a população que mais tem HIV, que mais é afetada pelo HIV. Então, essa exceção é a regra. Então, tudo isso sim precisa ser adaptado no Brasil. Agora, uma coisa muito importante que foi inédita, eu escutei isso, acho que em um evento, o HPTN 083 conseguiu uma coisa que vários outros estudos não tinham conseguido até então. A professora Beatriz me corrige se eu estiver errado. A maior proporção de mulheres trans pesquisadas até então, 12%. 12%. Ainda assim, 12% é muito pouco. Claro que a gente tem que pensar em questões demográficas, mas eu estava falando ontem para o professor Mauro, meu doutorado é na Unifesp, e um dos grupos da Unifesp fez, o professor Giancarlo Pizirri, né, junto com alguns colaboradores, fizeram um paper, não sei se vocês viram, estimando quantas pessoas trans haveriam no Brasil, já baseado em vários dados, principalmente da Associação Mundial Profissional de Saúde Trans. E, em suma, esse paper traz uma estimativa de que 2% da população brasileira seja trans, e ainda com subestimação, ou seja, 4 milhões de pessoas. Eu vou fazer uma conta rápida para vocês. 4 milhões de pessoas trans, 5.570 municípios e 28 ambulatórios trans registrados no Ministério da Saúde. Eu vou fazer que conta para resolver esse problema. Eu preciso começar a descentralizar isso para a atenção primária e criar uma competência cultural na atenção primária para acolher melhor as pessoas trans. E a PrEP, ela precisa estar em lugares que não sejam só de HIV, isso é batido há muitos anos. O ambulatório trans não é um serviço de HIV, é um ponto muito importante para eu ter PrEP. E a gente não tem, via de regra, esse serviço, assim, essa linha de cuidado tão bem atrelada. Então, mais uma vez, o cabotegravir, ele é ótimo. A gente vai encontrar muitos problemas, mas ele vai ser muito bom para uma fatia da população. O que eu quero dizer é que a gente vai precisar acelerar cada vez mais com novas tecnologias, com novas formas farmacêuticas de PrEP para atingir essas mulheres trans e travestis aqui no Brasil. Outra coisa que eu fico me perguntando é, como vai ser a biodisponibilidade de anéis vaginais, por exemplo, se eles forem utilizados em algum momento no Brasil, na vagina de homens trans, que utilizam testosterona. Em neovagina de mulheres trans que sejam feitas, por exemplo, de retalhos de jejum. A gente ainda não tem essas respostas e isso urge. Isso é perspectiva da comunidade. A comunidade não grita mais só por gritar coisas das quais não entende. A comunidade se qualifica e a comunidade sobe no púlpito para falar isso. Porque, além de pesquisadora, eu também sou travesti. Então, eu estou aqui falando para vocês com uma perspectiva de quem também pode ser usuária e muito beneficiada de tudo isso. Então, por muitos anos, a gente vem estudando, ocupando a academia, para qualificar o nosso debate e trazer uma perspectiva comunitária, que foi justamente o que se pediu dessa minha fala, mas a gente precisa contextualizar isso com a ciência, até mesmo para exigir de forma mais qualificada esses avanços aqui no Brasil. Vou tocar num ponto que não tem como, além de travesti, com muito orgulho, e essa é a palavra que me contempla, eu não sou mulher trans, eu sou travesti, por isso que eu gosto muito quando os pesquisadores que não são trans não esquecem esse termo que é tão caro para nós aqui no Brasil. Isso é muito importante. Outro ponto importante também, a professora Beatriz trazer os dados desagregados também, isso é muito importante, porque quando a gente tem esses estudos conduzidos com mulheres trans, travestis e homens cis, se a gente tem uma prevalência geral do que está sendo estudado, a gente não consegue ver, por exemplo, que as mulheres trans e travestis elas são muito mais vulneráveis. 7% de prevalência, quando eu desagreguei, foi para quase 10%, se eu não me engano, de mulheres trans e travestis. Rapidamente, porque está acabando o meu tempo, vocês devem ter visto que aqui no Brasil, seguindo inclusive os Estados Unidos e muitos países que já fazem isso, em outubro, acho que é melhor temporizar assim, do ano passado, começou-se uma tratativa junto do Ministério da Saúde para que farmacêuticos e farmacêuticas prescrevessem a profilaxia pré- e pós-exposição aqui no Brasil. Mais uma vez, o Brasil não foi pioneiro, isso já é feito em vários locais dos Estados Unidos, e aí eu trouxe esse material aqui da UCSF, que é bem importante, contextualizando a importância, né, eles até brincam, né, se os farmacêuticos estão preparados mesmo para a PrEP, e aí se contextualiza toda a nossa formação. E aí eu não gosto de dizer que agora o farmacêutico está tomando um papel clínico, não. Esse papel clínico sempre existiu. Nós estamos retomando e fortalecendo ele aqui no Brasil. E não vai ser nenhuma atitude corporativista de conselho de classe nenhum que vai frear essa, que é uma direção que não tem como barrar.
Nós vamos enfrentar todo e qualquer corporativismo, e eu falo isso muito mais como travesti do que como farmacêutica. Por quê? Porque a evidência científica está ao nosso lado. Eu tenho revisões sistemáticas, scoping reviews, eu tenho, enfim... Eu trouxe pouquíssimos artigos aqui, mas eu tenho evidências científicas suficientes para mostrar que o farmacêutico clínico, como o Mauro estava comentando ontem, o professor Esper falou da importância, né, dessa interação. Eu vou fazer uma pergunta básica aqui. Quem aqui é médico? Por favor, levanta a mão. Quem foram os professores de farmacologia, terapêutica médica de vocês? Um farmacêutico, né? Alguns médicos, mas uma grande maioria farmacêutico. Nós ensinamos vocês a prescrever. Vocês nos ensinam muito bem patologia, Uma coisa muito rápida, pessoal. O meu professor de patologia foi o oncologista que salvou a vida da minha mãe. Que troca maravilhosa essa. Eu aprendi patologia como ninguém, e na sequência ele salva a vida da minha mãe pelo Sistema Único de Saúde. Então, essa troca profissional ela é muito importante. E aqui, claro que eu trouxe, né, um pouquinho, parece um pouco deslocado, mas aquele mesmo estudo que foi conduzido por tantos médicos, né, na verdade tem farmacêuticos também, mas a maioria médicos na Fiocruz, aqui foi conduzido por farmacêuticos brasileiros, falando justamente desse awareness e willingness, né, e a aceitabilidade entre mulheres trans e travestis para a PrEP. Então, sim, a gente está envolvido, inclusive, nas pesquisas relacionadas a como a PrEP vai se dar entre a população trans e travesti. Temporizando muito rapidamente, como eu falei para vocês, em outubro, quem pergunta ao Conselho Federal de Farmácia se os farmacêuticos estão aptos a prescreverem é o próprio Ministério da Saúde, não fomos nós. Digo nós porque eu estou coordenando esse tema, né, da prescrição farmacêutica da PEP e PrEP no Conselho Federal de Farmácia. Fui chamada justamente porque eu compus o Ministério da Saúde por 6 anos nessa pasta e eles acharam que eu tinha algo a contribuir nesse ponto. Então, em outubro, o Ministério provoca positivamente o Conselho Federal de Farmácia, tendo em vista que a função de um conselho de classe não é beneficiar os seus profissionais, mas sim é zelar pela saúde coletiva da população e fiscalizar os seus, é construído um parecer robusto de 6 páginas, com evidências científicas nacionais, internacionais, dados epidemiológicos, resoluções, nós temos 2 resoluções, 585 e 586 de 2013, nós temos a Lei 13.021 no Brasil, que atribui as funções clínicas do farmacêutico aqui no país. Alçados em tudo isso, a gente coloca um parecer positivo da prescrição com a total segurança de que os farmacêuticos, inclusive, que é a última frase, vão ajudar a aumentar o perfil das pessoas, diversificar mais o perfil das pessoas que acessam PrEP. Porque a gente tem uma farmácia a cada esquina. Não vai ser, isso não foi planejado para ser em farmácias comerciais, mas a história social do farmacêutico junto à população é muito grande. Nós tivemos repercussão internacional na Federação Internacional dos Farmacêuticos, e para encurtar essa história, e é o último apelo que eu deixo para esse congresso, que é um congresso que tem ficado cada vez mais multiprofissional, é o seguinte: nós temos que constar no protocolo como prescritores. Isso é o que as nossas resoluções e leis do Conselho Federal de Farmácia, leis, né, brasileiras, colocam, que nós precisamos constar como prescritores nos protocolos, senão a gente não pode. Quando a Conitec foi avaliar essa nova versão do protocolo, simplesmente nós fomos barrados pela prescrição. Nós estamos bem atrasados no tempo. Perfeito, professor. Já isso posteriormente. Já estou acabando. Por favor, conclua. Perfeito. A gente foi, né, proibido de prescrever. E aí vocês devem ter visto a comoção social que isso gerou, inclusive as pessoas vivendo com HIV, elas se manifestaram. Então, realmente, para finalizar, a gente sabe que isso pode mudar esse cenário paradoxal no Brasil, que a gente tem um país que mais mata travestis transexuais no mundo e que menos dá acesso à saúde. Isso foi já estabelecido em vários documentos. O que eu quero deixar para vocês é isso. Um apelo para que a gente não pense em classes profissionais quando a gente for atender a população, e sim no Sistema Único de Saúde. Quem vos fala aqui é sim uma farmacêutica, mas principalmente uma travesti, que já passou por muita coisa, para hoje estar aqui falando um pouco do que pode ser beneficiada se algumas coisas mudarem. Não ao corporativismo, e sim ao Sistema Único de Saúde fortalecido. Muito obrigada.